Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Esperar aí um pouquinho. Por enquanto, vão clicando aí nesse coraçãozinho do lado para o Instagram e avisando o pessoal que a live já está começando. E mais gente aproveitar essa live hoje, que vai ser incrível. Apertem aí no coraçãozinho, pode botar o dedo aí. Então, gente, o pessoal tá entrando, então já dá para começar a falar. Eu tô muito feliz com a repercussão, né, que essa semana da exportação tá tendo. Tô muito feliz porque tem muita gente que tá tomando a decisão de mudar a sua vida, tá vendo que tem outras oportunidades, né? Que não precisam ficar presos ao que eles sempre viveram, da forma como sempre fizeram. Então eu fico muito feliz porque o meu propósito dessa semana está sendo atingido, que é ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre exportação. Então, eu também queria agradecer a todas as pessoas que já compraram o meu e-book. Eu fico muito feliz e eu já recebi alguns feedbacks falando super bem. Eu vou até colocar o link aqui para vocês, tá, gente? O link tá aqui. Usem o desconto que é NB Costa Exportacal. O e-book realmente eu recebi vários feedbacks de pessoas falando que o e-book é muito bom de se ler, muito gostoso, né? Realmente eu fiz ele de uma forma bem didática, como se eu estivesse conversando com vocês. Então ele realmente está incrível, tem todo o passo a passo para poder você conseguir exportar do zero, para quem não conhece nada, até para quem já conhece e deseja conhecer um pouco mais. Então, gente, hoje nossa live vai ser sobre um assunto que as pessoas nem têm curiosidade, né? Quais são os produtos mais exportados pelo Brasil? E hoje, gente, o meu convidado vai ser o Rafael Santos, da LS Despachos. Ele é o meu parceiro em Santos. Ele é incrível, já trabalha nessa área há 16 anos e ele atua em todo o estado de São Paulo. Rafael, pede para entrar aí. Rafael, peraí, deixa eu ver se ele já pediu, não. Enquanto ele pede aí para entrar, Rafael, você tá aí? Então, estou bem feliz com o e-book mesmo. Muito bom o feedback de vocês. Quando vocês comprarem, eu peço que vocês me deem o feedback mesmo. Eu fico bem feliz. O Rafael pediu para entrar. Ele tá. Ei, Rafael, tudo bom? Seja bem-vindo. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite de participar da Semana da Exportação. Eu já dei uma leve apresentada aqui sobre você, né? Mas fala um pouquinho mais sobre você rapidamente, sobre o que você faz, né? Você trabalha. Primeiramente, boa noite. Obrigado a todo mundo que está aí. Muito obrigado a você por ter me convidado, né? A gente já vem conversando há algum tempo sobre muitos negócios, muitas coisas e oportunidades. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder passar para o pessoal que está acompanhando a gente alguma coisa do qual é o nosso cotidiano e para muita gente é algo totalmente diferente, né? É. Então, muito obrigado. Meu nome é Rafael, sou natural de Santos, tenho 35 anos, sou casado, sócio proprietário da LS Despachos em Santos, da qual quem faz parte da sociedade é minha esposa, a Jaiska, né? Eu opero a exportação, basicamente, da empresa, ela opera a importação. E estamos aqui para conversar. Exportação é algo que eu faço há 16 anos, trabalhei 10 anos numa outra empresa, que é a empresa do meu tio, né? Então, isso de alguma maneira está no sangue, está na família e vamos com tudo.
Estamos aqui para responder o Isso que a aí. gente quiser. E aí, Rafael, eu queria começar a nossa live com uma pergunta bem genérica, assim, que tem a ver com o tema, né? Mas que ela é mais geral, que é o que você acha das exportações brasileiras? A exportação é imprescindível, né? É um tema muito recorrente, porque ela é a influência direta na balança comercial e é onde a gente consegue arrecadar divisa, né, para o nosso país. Então é muito importante, teria que ser um tema até cuidado com muito mais brio, né? Infelizmente a gente ainda sofre muito com a exportação. E isso que está acontecendo, essa iniciativa, por exemplo, que você está tendo de falar de exportação, é algo muito importante. Porque se a gente não fala, a gente não entende o problema do outro, né? Você, por exemplo, Sim, atua num segmento do qual eu tenho dificuldade, que seria buscar fornecedor lá compradores fora. fora do Brasil. Então, são coisas muito distintas. Mas na cadeia logística, na cadeia de suprimentos, nós nos completamos, né? Cada um faz um Sim, pedaço. Então, se a gente não troca ideia, eu não te entendo, você não me entende. E também, a gente tem um problema na exportação no Brasil, do qual as pessoas têm ela como perfeita. O cara faz um planejamento logístico como perfeito, como ideal. Essa carga vai sair da Bahia até Santos, vai demorar 47 horas de caminhão. Mas ele não conta com a infraestrutura, muitas vezes, que não é boa e tudo mais. E isso acaba dificultando o meu trabalho e o teu. Porque você tem que comunicar lá sim. fora e eu tenho que fazer o trabalho dar certo. Então isso é difícil. Sim. Mas, É no porque geral, a gente passa uma data, né, para o comprador lá fora. Então, a gente, quando passa essa data para o comprador, olha, o seu produto vai chegar a tal dia. A gente, na estratégia de exportação, tem que colocar os imprevistos. A gente tem que sim, contar com esses imprevistos, do pneu furado, caminhão quebrar, do booking atrasar, né, de não conseguir sim, pegar o navio. E realmente a exportação ela não é muito falada, até mesmo por isso que eu tomei essa decisão de fazer a Semana da Exportação. Eu vi que tinha muita gente com dúvidas, né? sim. E poucas respostas, poucos vídeos, né, falando sobre isso. E É, também um dos motivos que me fez fazer essa Semana da Live é que a exportação ela não foi tão afetada pela pandemia do coronavírus. não. Então, É, assim, na verdade, ela até aumentou em alguns produtos, né? sim. Só para deixar claro, a gente hoje, 2020, o que é a exportação hoje no Brasil, quando eu comecei em 2004, hoje é um sonho em relação ao que era, sabe? A nossa infraestrutura cresceu demais. É, a gente está caminhando, coisa que a gente ficou parado 30, 40 anos, né? Então, Sim. hoje a gente caminha. A internet ajudou muito nesse processo. As pessoas buscarem novas alternativas, entenderem que é possível você que tem uma fábrica no fundo do quintal da sua casa, eu produzo sandália de couro ali, você consegue vender para o Japão. Esse o teu intuito é esse, e eu estou Esse é aqui meu intuito, para mostrar para os mostrar pequenos e médios, né, produtores, que empresários, é que possível tem um para caramba. produto que é possível exportar, que é burocrático, é complicado, até é, mas é possível, né? Isso é Exato. possível. E E aí, Rafael, fica à vontade. indo para o nosso tema, né, que são os Sim. produtos mais exportados, eu queria começar, né, falando um pouco. Na verdade, gente, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria pedir para vocês apertarem nesse coraçãozinho aqui para as pessoas do Instagram serem avisadas que está tendo a live, elas poderem assistir. Então, hoje a gente vai falar sobre os produtos mais exportados
E as formas de unitização, né? Como que eles são acomodados dentro do container, ou se não é pelo container, se é em navio, né? E eu acho isso muito interessante porque tem muita gente, ô Rafael, que tem dúvida de como esse produto vai, né? Como esse produto é exportado, como que ele é acomodado. E aí, eu queria começar falando sobre um produto que a gente quase não exporta, né? Só que não, a gente exporta muito, que é a soja. É, Aí fala um pouquinho sobre a exportação da soja. a soja hoje é o carro-chefe nacional, né? É o principal produto agrícola nacional, principal produto de exportação, tanto em divisa quanto em volume, tá? Então a gente tem na soja um pilar imprescindível para a nossa economia. E a soja, ela tem um porém do qual ela é transportada a granel, né? Então, o que acontece? Chega o caminhão a carreta, ela encosta, eles chamam de bica, tá? Mas é como se fosse um cano realmente. E ao encostar o caminhão, aquele cano desce soja ali. Isso é em cima de uma balança, e a balança sabe o quanto desceu de soja, o quanto é permitido para que se trafegue nas estradas e tudo mais. E atingindo o peso, ele para. Essa soja vem até o porto de embarque, que costuma ser em Santos, dentre tantos outros, mas a gente está falando a respeito de Santos. Ao chegar em Santos, ela vai até o terminal de embarque, aonde essa soja vai ficar acondicionada em silos. E Silos o para que quem... seriam esses sinos? Então, Para para quem não quem... conhece. O silo é aquilo quando você passa na estrada, muitas vezes, você vê, é como se fosse uma edificação. Um prédiozinho redondo, tem um chapéuzinho, assim, sabe? Aquilo Uhum. chama-se silos. Então, acondicionam-se ali, em sua maioria, grãos, né? Aí ela vai ficar acondicionada nesses silos. Esses silos, estando cheios, o que a gente vai passar por outro processo, que é o que eles chamam de elevador. São esteiras das quais vão levar essa soja até o que a gente chama de ship loader, que até eu te falei que existe e você não conhecia, né? Que é algo É. muito engraçado, que é como se fosse um guindaste com um cano enorme. Então esse elevador leva essa soja até o ship loader lá em cima, e o ship loader vem direcionando aonde acomodar a soja dentro do porão do navio. Porque a gente tem que entender que o navio fica em cima d'água, né? Então, se você puser muita soja de um lado, ele vai tombar. Então existe todo um processo, um procedimento de lastreamento, que é onde o capitão do navio vai estar enchendo d'água os porões, um porão e outro. Existe todo esse procedimento. E também do qual tem que se acondicionar essa carga de uma maneira moderada para que você não, de fato, tombe o navio, porque pode acontecer. Então é um processo E, bem e com difícil. relação. Pode falar, pode Pode falar. terminar. Não, pode terminar isso daí. É um processo bem difícil e bem complexo, né? Porque é perigoso de fato. Isso daí, às vezes você vê algum programa e tal, e parece ser drama e não é. Então, são pessoas que têm que saber muito bem o que estão fazendo, porque a gente não está falando de 5 ou 10 quilos, né? Mas é um processo São bem interessante. toneladas, né? Exato. E aí, Rafael, a grande dúvida é: o pequeno produtor, muitas vezes, ele não tem a quantidade mínima, né? Para poder colocar no navio graneleiro. Então, ele entende que poderia enviar isso por container. Mas, na Certo. minha opinião, colocar em sacas, né, enviar por container. Mas, na minha opinião, o melhor seria se juntar com outros pequenos produtores e conseguir a quantidade mínima para colocar no navio graneleiro, porque o container, né, containerizar isso acaba onerando muito o valor, né, da soja. O que acontece é você tem um grande porém do que a gente chama de valor agregado, né? Porque quando você tem
o valor agregado de uma carga, essa carga, vou te dar um exemplo básico, tá? Que todo mundo consegue visualizar. Você tem um iPhone, né? Então, um iPhone hoje custa na faixa de US$ 1.000. Então, se você pegar US$ 1.000 que compra um iPhone desse tamanho para você comprar em soja, você vai comprar um mundo de soja. Então, mas nesse valor agregado, como é que você vai fazer para diluir o seu valor de frete nessa mercadoria? Muitas vezes você vai ter um frete mais caro que a mercadoria. Porque no valor agregado a gente tem esse grande problema, que é isso que se fala tanto e que se batalha tanto para que nós mudemos no nosso país do valor agregado por mercadoria. Porque a gente tem basicamente exportação de insumo agrícola e a gente importa tudo que é tecnológico. Então é o que eu sempre falo para os amigos meus. Para quem não trabalha com isso, visualizar. A gente manda um navio de minério de ferro e com o dinheiro arrecadado, a gente compra um container de iPhone. Você entendeu? Então, essa iniciativa de você ir atrás do produtor rural, que é menor, para ele conseguir exportar e você trazer ele com você, é muito interessante. Algumas cooperativas o fazem, tá? Eu já participo de alguns trabalhos assim, quando eu trabalhava com café, do pessoal trabalhar com cooperativa mesmo. Então a cooperativa centraliza essa demanda, né? Um exemplo, eu sou cooperativa e você é produtora. Aí você fala, Rafael, eu preciso exportar, mas eu produzo 30 sacos de café por ano. Como é que eu faço? Então, para você não pagar um frete absurdamente alto, ter problemas, eu absorvo essa demanda tua e exporto. E aí depois faz-se o rateio e você pega a sua parte. É muito interessante esse tipo de trabalho. É bem difícil das pessoas hoje terem iniciativas assim, porque muitas vezes você vai ter problema com eleição, em termos de cooperativas e tudo mais. Então quem acaba absorvendo esse tipo de demanda do produtor menor acaba sendo uma trading company, uma comercial importadora exportadora, e tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, que também é muito interessante para o menor produtor, do qual ele tem menos problema. Ele vai entregar essa mercadoria e ele vai viver a vida dele. Mas, com essa desburocratização e com iniciativas das quais essa, por exemplo, que você está tendo agora, a gente consegue mostrar para esse produtor novas alternativas. Que ele pode ter o domínio, né, da exportação, que ele pode ter o contato do comprador lá fora. E aí, inclusive, uma coisa muito legal que eu tenho falado para os meus clientes de consultoria é o seguinte: no começo, você vai pedir ajuda para outros produtores para você conseguir alcançar a meta para você poder exportar. Mas com o tempo, você vai investindo esse dinheiro na sua própria lavoura, né, onde você produz e tudo mais, e você vai conseguir, com o tempo, ter esse produto para você exportar tudo. Mas, enfim, muito legal. Vamos passando, porque senão a gente fala, tem assunto para falar de cada produto por um mês. Só um dado interessante, no ano de 2019, o Brasil exportou 123 milhões de toneladas de soja. Então é só para a gente... É muita coisa. É muita coisa. E isso equivale a 12% de tudo que o Brasil exportou. Você pega tudo que o Brasil exportou, 12% é soja. Entendeu? Então a cada 10 produtos que o Brasil exportou, um era soja. Uma parte. E mais. Então é muita coisa, né? É muito relevante a soja para nós. Isso aí. E o segundo seria o petróleo, né? Ele é exportado de forma bruta, não é isso? Você pode falar mais um pouquinho? A gente estava até conversando, você já atuou na área petrolífera, né? E é uma área bastante interessante e bastante peculiar, né? A gente está falando de plataformas e tudo mais, que não é uma realidade do pessoal, né? Eu nunca fui a uma plataforma, conheço por vídeo alguma coisa, mas é um trabalho muito interessante.
A gente tem aqui no Porto de São Sebastião, próximo a Santos, a gente tem muito embarque de petróleo. Eu tenho alguns amigos que já atuaram nisso. E é um produto muito interessante. É petróleo. Quando a gente fala petróleo, é bom que se entenda o que é petróleo, né? Porque a gente tem que visualizar o petróleo como uma matéria-prima. Que ele é viscoso, ele parece uma lama, né? Ele é bem Uhum, peculiar. Eu tive a sim. oportunidade de ter contato, ele é bem peculiar mesmo, é algo bem diferente. Então, ele, quanto matéria-prima, ele é bem complicado de se trabalhar, né? Ele é bem peculiar. E no Brasil a gente tem uma demanda muito alta de petróleo. Então, para você ver o tanto que o Brasil evoluiu na produção de petróleo. Porque a gente já é Sim. autossuficiente e, mais uma vez, o nosso problema não é a matéria-prima, e sim o produto de valor agregado, né? Que a gente importa muita coisa já refinada, mas o produto a gente tem na mão. E como que acondiciona, como que o acondiciona esse petróleo para embarcar? Então, o petróleo, o que acontece é assim, você tem, eu não sei se você já viu, o pessoal você já deve ter visto, né? E o pessoal também, de alguma maneira, são tanques, alguns são redondos assim, e outros são cilíndricos mesmo. Eles costumam ser Uhum. acondicionados ali. E o navio, são navios tanques, dos quais esse petróleo ele passa por mangueiras que eles chamam de mangote. E são verdadeiros troncos de árvores gigantescos, assim, que a medida seria, sei lá, não dá para abraçar assim, e aquilo vem lá do tanque até o navio pressurizado. Só que para a gente ter uma E ideia, coloca no fundo do navio também, né? e aí toda aquela operação vem entrando, vem lastreando, tendo cuidado ao acondicionar. Só que diferente de, por exemplo, a soja e o shiploader, você tem uma grande diferença nisso tudo, que é uma carga pressurizada. E ela é muito perigosa. Você pode gerar N fatores com o Iblama, com todo mundo. Então você tem que ter muito cuidado. Ele exala um cheiro muito forte. Então você não pode trabalhar de maneira muito rápida. É bem complicado trabalhar também com o petróleo, porque você imagina um navio de petróleo se afunda. Você entendeu? Nossa, dá um problemão. Um desastre. Dá um, A gente teve agora, né? Um desastre é, pelas praias do Nordeste. Você viu o pessoal tirando? Parecia uma geleia, assim, pesadíssima. sim, Aquilo é petróleo in natura. Então você imagina o que é exportar isso. Então aquilo vem sim. pressurizado para dentro do navio, aonde o acondicionamento chega a demorar 2 dias para acontecer. Então Nossa, não é algo bastante tempo, né? não é algo muito fácil de você trabalhar. Isso também porque esse navio vem da plataforma de alto mar, muitas vezes para um terminal, para acondicionar, e depois isso vai para outros lugares do mundo. Então é uma matéria-prima muito difícil de ser trabalhada, mas ela é bastante importante no nosso país também, né? Porque ela corresponde a 11% de toda a exportação do nosso país. Nossa, bastante, muito legal. E aí a terceira é minério de ferro. Minério de ferro. Ele vai de maneira bruta também, Rafael? Fala um pouquinho aí a O respeito. minério de ferro ele é extraído basicamente da terra, né? Ele é, ele é, ele é extraído, a sua mineração se dá em minas de ferro e basicamente ele é explorado pela Vale do Rio Doce, nossa tão famosa Uhum. Vale, de suas barragens e afins, né? Que é uma empresa imensa e gigantesca, obviamente existem consórcios e é toda uma infraestrutura gigantesca da qual seriam necessárias 10 lives para a gente explicar a parte burocrática e comercial de tudo isso. Ah, é. Pois Né? é. Mas o minério de ferro ele é um produto bastante particular, porque ele tem uma cadeia logística toda dele no sentido de trem. O trem que faz minério de ferro basicamente só faz minério de ferro. O navio que carrega minério de ferro, ele só carrega minério de ferro. O maior navio do mundo
que para carregar minério de ferro é brasileiro. É da Portonave. E como é que se chama? Como é que se chama esse navio? Pô, agora tu me pegou. Agora. Navio Vale Brasil, não é? Navio Vale. É verdade. Navio Vale Brasil. Eu tinha dado. Foi você que me passou mais cedo. E o que acontece é assim. É porque eu tô com outros dados aqui, tá? Me perdoa. Uhum. Então, o que acontece é assim, você tem navio que é maior que um campo de futebol, sabe? Muitas vezes a gente não E tem a aí vai no dimensão. fundo também, Rafael? Ele E vai aí, igual do petróleo, né? da mesma maneira que a soja, com o Ah, que é a shiploader, soja. só Uhum. que por ele ser um produto altamente contaminante e ter todas as situações, ele precisa ter essa linha de trabalho única. Você não consegue acondicionar num navio de minério de ferro outras situações depois, outros produtos, porque você precisa daquela cadeia logística para esse determinado fim. Porque não Uhum. tem como você pôr algo alimentício depois de ter usado minério de ferro. E aí é o quarto, né? Terceiro, quarto. Não, quinto. É o quarto? É É o quarto. celulose. Celulose, né? Isso. Então, a celulose foi algo que eu conhecia muito por cima. Até falei para você, pô, preciso buscar alguma coisa para falar a respeito de celulose, né? Porque É, celulose é exatamente. algo. Porque são coisas das quais a gente costuma ter acesso ao produto acabado, né? Celulose Sim. basicamente para o dia a dia faz papel. Então você sabe que papel é produzido de celulose. Mas você Uhum. entender o que é de fato a celulose é um pouco além. E também não estou aqui para dar aula de celulose, longe de mim ter essa pretensão. É só para a gente ter uma ideia, tá? A Só para celulose, ter uma ideia. a celulose ela é produzida basicamente no Brasil do pinheiro, né? Porque você olha aqueles pinhais gigantescos assim, e do eucalipto, né? Então, ela é extraída e ela é uma fibra. Olha que interessante. Ela é uma fibra. Só que ela não tem só o uso do papel. Ela é utilizada também para fazer verniz, para fazer seda artificial e, para alguns casos, em algumas situações específicas, para alimentação animal. Olha que interessante. Ó, E que ela, legal, muito bom. e ela é trabalhada de algumas maneiras diferentes. E as principais das quais você vai ver ela ser exportada é em bobina, são bobinas imensas, gigantescas, ou ela em natura, como parece uma nata, por assim dizer, parece nata. Uhum. É bem interessante. Mas a consistência dela é um pouco diferente, tá? Ela é uma fibra branquinha e ela é acondicionada da mesma maneira em porões e navios a respeito de tudo aquilo que a gente já conversou, é a mesma coisa. Só quando se trata da bobina, que é, através de guindaste, tá? Ah, sim. E aí agora chega a vez do milho, que é o quinto. Agora eu acertei. Ó, só O para milho só ele pra é considerar, exportado a granel, né? Ele vai a granel, o só para milho. considerar dois dados, tá? Por favor, antes que eu me esqueça, o minério de ferro corresponde a 10% de toda a exportação nacional, tá? E a celulose a 3,3%, tá? Todos esses dados são do ano de 2019, tá? Que a gente já tem o Uhum. histórico completo. Vamos falar de milho, né? É. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa. Não sei se você está lendo aí os comentários, mas todo mundo falando que aulão, muito bom. Ah, mas é todo mundo amigo, não vale. Ah, vale sim. Então, vamos lá. O milho, a gente conversou um pouco, né? E ele é exportado a granel. Isso. Mas você falou que ele tem passado por containerização, né? Isso. O que acontece é o seguinte: o milho ele não é algo que tem um valor agregado tão baixo, tá? E a gente tem visto
que existem alguns acordos comerciais, dos quais têm sido feitos com alguns armadores. Por exemplo, um destino, vamos dar um destino qualquer, Itália. Uhum. O pessoal faz o Tá. quê? Você é a MSC, para todo mundo entender. Você é a MSC. Eu tenho uma demanda de milho. Se eu for fazer um container, não vale a pena. Nem para mim, nem para você. Porque você vai falar, não consigo te atender no preço, Rafael, com um container. Aí eu falo, e 100 containers? Te interessa trabalhar? Aí você vai falar, interessa. Então, o que, que acontece? Existem acordos sendo feitos a esse respeito para que você possa conseguir atingir essas demandas e metas. Porque trabalhar com um navio que é porão, que a gente chama, não é tão simples assim. É uma operação muito cara, é uma operação muito perigosa, morre muita gente em porão de navio, porque a gente não está falando de 5, 6, a gente está falando de 30 metros de altura, são coisas gigantescas. E o shiploader despeja toneladas por segundo, então é bastante perigoso. E é muito custoso, além do fato de você depender das condições climáticas, porque se for chover Sim. tem que comprar um porão. Entendeu? Então, esse é o maior interesse da containerização, até para você poder diversificar. Então, o milho ele entrou com isso. Existem muitos acordos comerciais sendo feitos. Você vai ver lotes de 50, 60 containers num booking só. Tá? Eu estou Muito falando, legal isso. tô falando booking e tudo mais, porque ontem o menino Já explicou. teve a aula. É, Então, quem é. assistiu a live ontem já sabe o que é booking, né? Pois E é, eu quem não assistiu, volta lá. clica aí, ó, no Foi muito perfil da boa. Natália, É, clica na live de ontem. Foi muito boa. O escopo é. perfeito do que é uma exportação, início, meio e fim. Vai dar para vocês entenderem exatamente como se procede numa exportação. Dá uma olhadinha no Na perfil da Natália. verdade, na verdade, essa semana está sendo realmente uma semana de aulas, né? Porque todos vocês, meus convidados, têm dado, não é uma live, é uma aula que vocês têm dado. Então, eu fico muito feliz, né, de ter convidado vocês e vocês estarem dando esse sucesso todo, entendeu? Tá ajudando a tantas pessoas. Eu que agradeço. Mas aí, mas Só, aí só, continuando. só Ah, falando mais uma coisinha sobre o milho. A gente tem só a visão do milho. O milho é uma matéria-prima muito importante, porque se você considerar só o consumo de cereal matinal nos Estados Unidos, e 98% deles são constituídos basicamente de milho, tá? Então você vai ter, para a gente ter noção do tamanho que é esse mundo, né, agrícola. Então uhum, você tem cereal sim. matinal, você tem salgadinho, Doritos, fandangos, esse tipo de coisa, tortilhas que se come muito mundo afora. Então é uma matéria-prima muito importante, muito interessante para a gente poder. Quem quiser ler, pesquisar algum artigo, o milho é bastante interessante porque ele é muito amplo em seu uso, tá? Ele, para nós, assim, domesticamente não parece tanto, mas em Parece que faz caráter só pipoca, né? faz pipoca ou Mas mais não é pipoquinha isso. agora que tá frio, É, mas é pois bastante é. importante como matéria-prima na indústria alimentícia de maneira geral, tá? E aí, Rafael, o próximo, sexto, é a carne bovina. Porque tem várias formas da carne bovina ser exportada, né? E vai em container refrigerado. Fala aí um pouquinho pra gente. A carne, eu posso falar sequencialmente na cadeia de importância, a carne bovina e a carne de ave, ela tá ali, tá? Então eu posso falar das duas, que é muito similar? Pode falar das duas. Assim já dá para a gente entender legal. A Tá carne, de bom? maneira geral, a gente sabe que é um produto altamente perecível, né? E é Sim. muito perigoso você consumir uma carne que ela está em decomposição, qualquer coisa desse tipo e tudo mais. Então, como é que a gente conserva a carne, basicamente? Congelando. Isso não muda, entendeu? Porque a gente está falando de carne in natura, né?
Então, Uhum. quando a gente trata de carne em caráter geral, é isso. Foi o matadouro, passou pela situação toda do abate, limpeza, tal, 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 tal. Você vai acondicionar isso na câmara fria e depois num container reefer, tá? E ele O que que é um vai container? todo refrigerado, né? Exato. O que que é um container reefer? É um container refrigerado. É basicamente um freezer gigante, tá? Literalmente isso, é um freezer gigante. Tem um grandíssimo amigo meu, que é até o cara que me apresentou a minha esposa, que só trabalha com isso, né? E é responsável por esse Ah, departamento. legal. Então, é por isso que eu também acabo conhecendo sobre isso por causa dele. Porque eu sou curioso, gosto de Aham. saber, então eu sempre estou questionando alguma coisa. O Igual a container mim. reefer, o container reefer, ele tem algumas peculiaridades, né? Então ele pode atingir temperaturas altamente negativas, mas se você tiver algo que você precise manter numa temperatura moderada, você também usa o reefer, tá? Então a gente tem muito uma visão de que o reefer só serve para coisa congelada e não, é só uma curiosidade. Por exemplo, tem frutas que têm que Aham. ser transportadas a 15 graus. Você usa o reefer, Sim. tá? E a carne, ela pode ser transportada e comercializada de várias maneiras. Mas aí vai entrar muito o padrão de qualidade ou o tipo de mercado que você está buscando atender. Porque você pode exportar essa carne já pronta, existem, eu já tive acesso, tá? Eu tenho amigos que só fazem isso na Uhum. vida. Então, são caixas assim que parece que você está comprando a bolsa Louis Vuitton. Não é exagero, é sério. A carne vem, é sério, cara, é um negócio de outro mundo. É coisa que você não Aham. está vendo no mercado nacional. A gente não vê, né? Mas Até pelo valor vai pra lá, agregado. Valor mas agregado sai. cultural. A gente agora está tendo acesso a algumas coisas. Vou te dar um exemplo: um bife wagyu, que eles chamam, né? Ou Kobe beef, que é a raça do touro. Uhum. Custa um absurdo. Custa R$ 1.000 uma picanha. Aí você fala, porra, Rafael, R$ 1.000 uma picanha, não tem condição de eu comprar isso. Mas se você reverter para euro, por exemplo, vai custar € 200 e a cultura deles é outra. Então, existem coisas assim. Sim. E eram caixas de papelão com papel de seda. É sério, embrulhado. Nossa. É sério. Uma a uma. São carnes selecionadas, são cortes selecionados e que tem um público específico. Né? Assim Sim. como também você vai ter exportação de miúdos. Entendeu? Você tem exportação de miúdos, que é quase um catado. Junta-se tudo, isso são miúdos. E vai. Você entendeu? Então, Sim. a, a variação das carnes, tanto a de ave quanto a bovina, ela tem isso. Porque você também vai ter aves selecionadas, você vai ter cortes que já são limpos, eles limpam na origem e já mandam limpos para o destino. Então o destino só recebe Uhum. essa carga e utiliza. Mas também existem destinos que eles recebem essa carga e vão trabalhar toda a carga. Mas basicamente, Então, carne não tem reefer. Não tem como fugir disso. Tá? sim. Tanto a carne bovina quanto a carne de ave, né? Isso. É, e aí, pode São falar. responsáveis, juntas são responsáveis por 5,8% de todas as exportações da nossa economia. E o Muita milho, coisa, né? 3,2% e a celulose, 3,3%. Se eu estou sendo redundante, me perdoe. Não. Demais produtos. Aí o décimo. De- Não, é o Não, décimo não. oitavo. O oitavo. Demais produtos manufaturados. Que Então, aí entram os eletrodomésticos, né? Produtos aí a gente vai chegar industrializados. nos produtos que são manufaturados, né? São produtos de Isso. fato acabados. Roupas e todos esses tipos de produtos que são industrializados. Carro, trator, É, né? é um caráter geral, né? Então, o E que aí, acaba. Rafael, Pode falar. desculpa te interromper, mas uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta. Tem muita gente que tem vontade de exportar carros antigos ou carros normais.
Como que esse carro, ele é acondicionado? Ah, vamos só falar uma coisinha, tá? A lei nacional Brasil, tá? Você não pode trazer um carro. Você vai importar um carro. A Natália quer trazer um carro. Seu sonho é ter um Não, Shelby. é exportar. Eu tô falando do Não, importar exportar. só para Ah, entender tá. que é uma dúvida de muita gente. Pô, o carro custa Uhum. 10, um Civic custa US$ 10.000 na América, custa 120 pau aqui. A lei brasileira não permite que a gente traga, tá? Carros, ou ele é zero, ou ele tem que ter mais de 30 anos, tá? Senão não traz. Não traz, esquece. Não tem como, é proibido. Você pode conseguir trazer para fazer alguma manutenção aqui, mas é ridículo, é quase que impossível isso acontecer. Na exportação, a gente está com uma coisa aqui no Brasil que é um dado muito engraçado. A gente tem exportado muita Kombi, sabia? Sabia, porque meu marido tem uma Kombi 67. Não, então, Corujinha. É um. é um negócio, virou uma febre pelo mundo. E aqui no Brasil tinha como para Virou. jogar fora. Tudo que era feirante tinha uma, né? Então, Sim. tem um pessoal especializado em mandar Kombi para fora e eles fazem a manutenção da Kombi e mandam ela direitinho. Os caras na Europa pagam rios de dinheiro por Kombi. Que engraçado, né? Na- no- Nos Estados Unidos também. Inclusive, Muito tem um engraçado. amigo nosso que trabalha somente com isso. Ele compra Kombis antigas, que estão bem ruins, ele reforma a Kombi inteira e ele vende para fora. Que legal, cara. Eu acho isso sensacional. E você vê que é uma vertente de negócio, é um nicho de mercado que ninguém tinha explorado ainda. Então é É. importante esse tipo de coisa se popularizar, para que as pessoas enxerguem o quanto é vasto o exportar. O ramo, Que não é o só aquela ramo da coisa, exportação. né? Que eu vejo o pessoal falando muito, o Comex, o pessoal vai estudar Comex e acha que a gente viaja e acha que não tem, cara. Preto no branco é marreta. E para É a gente mais entender, resolvendo pepino do que viajando. né? Então, o carro, de maneira geral, os carros, né? Por ter até um valor agregado alto, eles costumam ser acondicionados dentro do container. O carro, tá? Carro. Aham, sim. Carro, uma Kombi também acaba indo num container de 40, um High Cube, né? Mas, por exemplo, a hora que você vai mandar um ônibus lá para fora, não cabe dentro do container. Então a gente Não cabe. vai ter que utilizar o que a gente chama de plataforma, tá? São containers que ele é só o chão do container, né? Só que ele tem locais especiais para ser suspenso. Então aquele ônibus vai amarrado nessa plataforma Faz o quando leste, né? e ele vai no topo do navio, porque aí não vai nada em Olha que cima dele. legal. Então ele vai amarrado como todo o resto, é de E pronto. operação assim, Voltou. bem legal mesmo. E aí, Rafael, vamos continuando que a gente tem 15 minutos. Ah, O tempo passou voando. abre falando. O próximo é o açúcar. Como que açúcar é condicionado, né? Acondicionado. O açúcar, de maneira geral, aqui em Santos, quem vive aqui em Santos sabe, até quando você vier aqui, que a gente espera que em breve você possa vir, Tem. o açúcar ele é muito estranho, porque ele tem um cheiro horrível, porque ele não está É industrializado. mesmo? Ele não está industrializado e não está refinado, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui em Santos algumas situações que o açúcar tem um cheiro horroroso. Meu Deus, que cheiro é esse? É açúcar. Mas é engraçado que ele atua Nossa. nas abelhas, né? Então é uma carga bem complicada. É bem difícil de trabalhar, porque ele fica duro, ele fica muito rígido. Então ele seca Uhum. dentro do vagão, mas, de novo, em sua maioria, ele é condicionado por um chip loader no porão do navio e tudo mais. Porém, a E, gente também tem situações das quais a gente está começando a trabalhar com o açúcar em sacaria de nylon, tá? São olha que sacareias que legal. é bem diferente, são sacareias de 50 quilos. Então,
mais uma vez, cai naquilo do milho. Que existem Uhum. acordos comerciais para que consiga se atender essa demanda, conseguir transportar isso dentro de container para conseguir, de uma maneira mais vasta, atender demandas. Muito bom. E aí o próximo é o algodão, né? Algodão, Fala um pouquinho pra gente. mandar um abraço para minha amiga Laisa, para o meu amigo Vitor que está assistindo aí, são pessoas que só fazem isso da vida. Até perguntei para ela algumas coisas, né? Fico feliz do pessoal estar aí. E o algodão ele é responsável, eu não sabia disso, por 1,2% de todas as exportações do país. Né? Bastante, né, Rafael? Muita coisa. E o algodão, se você parar para pensar, o algodão ele é um negocinho desse tamanho. Né? E Sim. aí, o que acontece? Você tem, exportam-se volumes absurdos de algodão, né? Então, minha irmã também que está assistindo já trabalhou com algodão, um beijo para ela. Então, olha que engraçado. É uma mercadoria extremamente complicada de se acondicionar. Você demanda de um espaço gigantesco de plantação e ela é condicionada do que a gente chama de fardinho e fardão. São blocos quadrados gigantescos de algodão que foram prensados. E isso vai se Caramba. acomodar dentro do container. Só que o algodão ele é extremamente inflamável e ele não pode molhar. Uhum. Então é uma carne Sim. que tem uma armazenagem complicada, né? Então a Nossa, deve ser gente caríssima a armazenagem dela, né, Rafael? é bem complicado de se trabalhar com algodão, né? Então a gente vê Uhum. várias coisas que são bem legais a respeito do algodão, porque ele chega pelo mundo afora e ele vai ser trabalhado, né? Para Sim. confeccionar todo tipo de roupa e assim. E aí o próximo, Rafael, eu tô correndo porque a gente está com o tempo aqui já no final, né? Legal. É, o próximo é o café, que muita gente tem dúvida, muita gente quer exportar, quer entrar nesse ramo, né? Como Legal. que faz todo esse processo com café? O café é algo que eu acompanhei diariamente por 10 anos da minha vida. Né? Tenho muito orgulho de dizer que a família trabalha com isso. Meu tio tem a empresa dele aí há quase 30 anos. Né? E trabalha com isso e tive a oportunidade de aprender muito lá. Minha irmã trabalha lá, minha mãe trabalha lá, então a família toda trabalha com isso, é muito legal. E o café, o famoso ouro verde, foi ele que construiu muita coisa, né? Aqui no nosso país. Sim, Então, o café, ele é uma bolinha assim, né? Desse tamanho assim, sim. literalmente, parece um confete, e que após coletado ele vai para secagem, passa por N fatores e aí depois de sequinho ele é acondicionado em sacarias. Só que é muito interessante porque antigamente só se acondicionava em sacaria de juta, tá? Que é uma fibra vegetal de 60 quilos. Hoje não. Hoje você tem sacarias de juta, sacaria de poliuretano, de 20, 30, 60 quilos, 40 quilos. Ah, que legal. Então não é só de 60 quilos, né, Rafael? Não, Mais. não. E você tem também, hoje, cafés especiais que são embalados a vácuo, né? Sim. Você tem outras particularidades, que é o que a gente chama de Big Bag, de 1 tonelada. Então, é um saco gigante de nylon que vai 1 tonelada de café ali e vão 20 dele dentro do container. E você tem um outro Big Bag, que é uma estrutura de nylon gigantesca que ocupa todo o container. E aí você tem O como de se fosse 20 ou de 40? em Os ambos. dois. Em ambos. Olha. É bem interessante. E ali, o que acontece? Você tem o que a gente chama de soprador, que vai soprar café para dentro desse saco. E aí, novamente, em cima de uma balança, a balança sabe a hora de parar. E o café ele tem várias particularidades, né? Porque ele tem várias qualidades a respeito de aroma, tamanho, sabor, né? Sim, Ele ele tem, tem muitas variedades, né? exato, você tem bourbon amarelo, bourbon vermelho, que tem a ver com altitude de plantio, tal, 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 e são N fatores.
O café, Sim. para você ter uma ideia do quão é complexo o café, quando você vai exportar café, você pede um container padrão café, que não pode ter cheiro, que não pode estar sujo, que não pode ter furo, não pode passar luz. A gente faz o teste de luz, você entra dentro do container e manda fechar. Não pode passar luz. Então o café ele é bem complicado, ele é bem complexo, é caro, é uma mercadoria cara, é altamente visada para roubo. Então o café, ele marca muito o nosso país, porque o nosso país, infelizmente na OIC, que é a Organização Internacional do Café, ele é mencionado como 002, mas na verdade nós tínhamos que ser o 001, porque o tipo de café que nós produzimos no país são todos, né? Uhum, são todos, isso aí. E quando você vai, por exemplo, para a Vietnã, só produz robusta. O café colombiano é um outro tipo de padrão de café. Eles não conseguem atender todas as variedades de café que nós conseguimos. E a Então, gente consegue ter desde o mais ou menos até o melhor de todos, né? Então isso exato. é muito. Ó, a Ana Borges aqui falou que você esqueceu que o pai trabalha com café também. Ah, é minha mãe, é minha mãe. Beijo, mãe. Beijo, pai. Meu pai também atua, né? Trabalha acompanhando em bar, toda essa parte. Então, Muito é, é um legal. é um mercado muito legal, muito específico. E para que se entenda uma coisa, a prova de café ela é tão importante e é algo tão específico que ela se assemelha à prova de vinho, tá? Então, Uhum, sim. o vinho, ele absorveu do café algumas denominações para qualificar e classificar o vinho. Então, é bem interessante. Inclusive, inclusive a questão do café, eu tenho um projeto de café, né, também, de exportação de Sim, café. a gente conversou. E ele é provado tanto aqui no Brasil quanto no exterior, no local de destino. Então faz a prova para dizer qual que é a pontuação aqui na origem e quando chega lá faz outra, para Ó, comprovar se realmente o café tem aquela pontuação. nós passamos lá onde. Na empresa do meu tio tem todo esse tipo de trabalho, né? Eles atuam e tem um certificado chamado Pre-Shipment Sample, aonde aí vem, antes de embarcar, essa amostra é aprovada e emite um laudo, dizendo que aquele café tem aquela qualidade. Ó, um beijo para a Sim. Natália aí, tá? Que também a gente trabalha junto. Beijo para ela. Obrigada, tá, Natália aqui. E, tu tá sacanagem. Então, o café é extremamente complexo, ele não pode ter cheiro, porque ele absorve o cheiro de qualquer coisa. Eu vou te falar casos vividos de café que chegou no destino e tinha gosto de laranja. E depois Não, por causa do container, né? foi descoberto que, na verdade, a carreta ficou estacionada ao lado de uma carreta de laranja e absorveu esse cheiro. Então, são particularidades, é uma Nossa, mercadoria muito interessante. Seria muito legal que nós tivéssemos incentivo para que o brasileiro provasse o verdadeiro café. Porque sim. hoje a gente tem uma Ele qualidade é muito mais melhor. exportado, A gente tem uma qualidade né? muito melhor. E o café, ele tem arábica, que você está vendo isso agora, robusta. A Sim. gente exporta café torrado em grãos, café torrado e moído. A gente exporta café solúvel, soro de café, cafeína em pó. Então, o café é algo São vários extremamente tipos. importante. E ele é responsável por 2% de toda a exportação do ano de 2019 no Brasil. Muito bom. A gente tem 5 minutos para falar para falar sobre a cachaça, que é o último. Cachaça também vou mandar um abraço pro meu irmão Cadu aí, que está querendo iniciar um projeto com a cachaça, tá? Na cachaça, o que acontece é assim, o Brasil é um grande produtor de cachaça, maior do mundo, tá? Aguardente de cana, de açúcar. E o Brasil é muito engraçado, porque a gente tem muitos fatores ao trabalhar com a cachaça. Por quê? Uhum. Porque, como eu estava te falando um pouco mais cedo, existe exportação de cachaça a granel. Vai, Sim, né? vai em navio tanque. Aí você fala, mas como assim, Rafael?
isso chega no destino e vai ser envasado pelo destino. Então, a Então cachaça ela vai toda líquida lá embaixo, no fundo do navio, né? vai Cara, lá, muito interessante isso. vai lá direitinho, ao chegar no destino, ela sai, vai para uma planta, onde vai entrar numa linha de produção e vai ser envasada. O que acontece é que a gente está conseguindo, da cachaça, algo que a gente consegue em pouquíssimos produtos, que é entrar no mercado mais elitizado, de um valor agregado Uhum, maior. Então a gente consegue arrecadar sim, mais divisa, a gente vai ter um trabalho muito mais técnico, e isso é importante pra caramba pra gente. A gente vai estar tendo um mercado mais específico, mais exigente, e isso nos obriga a trabalhar de maneira melhor. É um produto de valor agregado alto. Então, tudo isso agrega valor à cadeia logística. Porque se eu trabalho com um sim. produto mais caro, o frete é mais caro, mas eu tenho que ter alguém melhor para fazer esse frete. Não pode ser qualquer caminhão, não pode ser qualquer empilhadeira, não é qualquer pessoa que vai conseguir trabalhar com isso. Então, tudo isso traz para nós uma coisa que é muito melhor para a gente agregar na nossa cadeia logística nacional. Sim. Rafael, a nossa live daqui a pouco vai cair, porque já está chegando perto da 1 hora. Eu quero te agradecer por essa aula que você deu, foi incrível. Eu Eu que já agradeço. trabalho com você tem um tempo, então, com você e com a Jais, que a gente já conversa bastante. Então, eu sei que vocês são incríveis e essa live não ficou muito menos do que vocês são, que foi incrível. É, então é isso. Muito obrigada também a vocês que estão aqui participando, né? Que fizeram perguntas, que foi meio corrida essa live, porque tinha bastante coisa para falar e não deu muito para a gente abrir para pergunta, né, Rafael? Então, Mas com certeza a gente vai fazer outras lives para falar mais a respeito e abrir para perguntas e tudo mais. Obrigada, Jaiska. é, É, te agradecer pela oportunidade, não só de estar fazendo essa live, mas da gente estar atuando junto, acreditar no nosso trabalho, né? Assim, a gente é pequeno, né? Então a gente depende sempre de dar a mão um ao outro, e é muito importante que as pessoas acreditem naquilo que a gente faz, na nossa capacidade sim. de poder demonstrar aquilo que a gente faz é muito bom. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Foi um teste para mim, para a gente poder exercitar, que no dia a dia a gente acaba fazendo o que a gente tem que fazer muitas vezes. É, O trabalho é complicado, então eu parei, estudei, li, fui atrás, foi muito bom para mim. Agradecer a todos os meus amigos aí, todo mundo, um beijo para todo mundo, muito obrigado pelo incentivo, por tudo. Gosto muito de cada um aí, de todo mundo que acompanhou, muito obrigado, do fundo do meu coração. É importante para a gente se testar como profissional, como pessoa, porque não é só dinheiro, não é só. Não, é importante a gente conseguir realizar aquilo que a gente objetiva lá na frente, isso traz uma satisfação enorme. Recomendo sim. todo mundo buscar isso. Obrigado mais uma vez. Eu prometo que sempre que você precisar e eu puder, eu vou estar aqui. E vamos fazer mais uma aí, pelo Vamos, menos vamos sim, com para certeza. trazer E vai cair a aquilo, live. ah, os produtos peculiares nacionais que só tem aqui, tá bom? Um beijo, Tá ficar com bom. Deus, beijo em todo mundo aí, tamo junto. E Abraço aí, em todo mundo. Tchau, obrigado, tchau. obrigado. Tchau, Rafa. Obrigado.